os caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Acho que é só para... Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais, aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação. Futebol, a bola já vai rolar. Aqui nos estádios de Minas Gerais, já iniciou em alguns estados, mas vamos falar um pouco mais aqui do nosso futebol mineiro. E hoje com 3 craques, né? 2 jogaram nos gramados e o outro, aqui ó, já estão ligando para falar com os jogadores. Não tem jeito de falar uma hora dessa. Depois vocês falam, mandam mensagem. Paulo Roberto Prestes, lateral esquerdo do Galo, jogou muitos anos do Clube Atlético Mineiro. Prazer você estar no nosso programa, Paulo. Prazer é todo meu, Sérgio. Tudo muito legal falar sobre futebol, junto com nossos amigos aqui. Luiz Carlos, que eu trabalhei com ele na rádio, né? Gente finíssima. Dormindo, né? Acordado eu não sei. Nonato, meu amigo, lateral esquerdo do Cruzeiro, um dos maiores conquistadores de títulos do Cruzeiro Esporte Clube. Olá, Nonato. Um abraço, Sérgio, um abraço, Luiz, um abraço, Paulo, meu amigo. Um prazer poder participar do seu programa. Luiz Carlos Gomes, cronista esportivo dos melhores de Minas e do Brasil, quiçá do mundo, presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, meu amigo também de campo, de estádios, de cornetagem, mais de comentários, campo e extracampo do futebol. Prazer você estar com a gente. Prazer, Sérgio Moreira. Eu estou bem hoje, bem. Bem acompanhado. 2 craques, você que é um baita de um jornalista e eu sou um grande gandula do futebol. É impressionante, ele não larga a colinha dele. Minha colinha dele, vai mandar abraço. Todo mundo briga comigo por causa disso. Mas nós só não temos da internet. Falei, e se acabar a internet? Eu tenho meu papelzinho com tudo escrito. Anota tudo. E já salvou muitas vezes jornadas esportivas pelo mundo afora, viu, Paulo? O narrador falou assim, não tenho internet. Falei, tá aqui, ó. Tudo aqui, ó. A numeração, o nome dos caras, tudo aqui. Pode transmitir o jogo. Pode. Vamos começar com o Nonato. Nonato, como é que o pessoal aí que queira saber um pouco de você, o que nós passamos aqui, o público do Minas Turismo Gerais não é só de futebol, mas tem aqui pessoas do Brasil, do interior de Minas. Fala um pouco de sua carreira rapidamente e depois a gente bater bola sobre o futebol atual. É totalmente diferente da sua época. Você até ri, né, Nonato? Pois é, bem diferente mesmo. Bom, após o futebol, né, eu segui para... Trabalhei na base do Cruzeiro durante 6 anos. Tive um convite do Toninho Cerezo para ser auxiliar dele, acompanhei ele no Guarani de Campinas e depois no Al Hilal da Arábia Saudita, lá em Riad. E depois entrei para o mundo assessor político, né? Fui assessor lá do deputado Zezé Perrella, depois do Fábio Avelar, 2 mandatos. E agora a gente fica aí mais fazendo esses jogos aí, eu como treinador do Master do Cruzeiro e às vezes a Seleção Mineira de Master, né? A gente viaja aí esse Minas Gerais inteiro. Inclusive dia 30 tem um jogo já lá em Valadares, né? Acho que é feriado lá na cidade, o Serra Araújo acabou de ligar aí. Bom demais, ele me ligou também. Como é que é esse? Não, eu também participo. Bom demais. Bom. Paulo, e você? Saiu lá do Sul, veio parar no Atlético, rodou aí também? Rodei, fui para o Palmeiras, Botafogo, Internacional e vim cair no Galo, né? Onde eu fiquei praticamente a minha carreira inteira, né? 10 anos aqui. E aí acabei ficando em Belo Horizonte,
casei aqui, constituí família, meus filhos. Eu adoro Belo Horizonte. Não troco hoje por Porto Alegre de jeito nenhum. O sangue está lá, mas o coração ficou aqui. Os filhos nasceram aqui. Adoro a cidade, o clima, tudo é gostoso aqui. Bom demais. Luiz, quantos anos já de crônica, Luiz? É melhor não mexer com isso, não, só isso dá... Não, porque hoje isso dá problema. Hoje o pessoal acha que é só internet, não, mas você já carregou muito. Eu sou do tempo do Carretel, rapaz. Internet é agora. Microfone desse tamanho assim. Na época do Carretel, né? Transmitia na marra. Mas hoje mudou tudo também, né, Luiz? Mudou tudo. São 45 anos de jornalismo, né? Depois de formado, né? A HD tem um pouco antes, que antes a gente era sapo, né? Assim, profissionalmente. Né? Já aposentei. Acho que eu vou aposentar outra vez, viu, Sérgio? Eu estou vendo aí. Acho que vai dar para dobrar. Não para, não, né? Não pode parar, não pode parar. Aí passei por essas emissoras todas aí, né? E hoje eu atuo com as rádios do interior. Eu gosto de rádio do interior. Entendeu? A última emissora em Belo Horizonte foi a Transamérica, junto com o Paulo Roberto aqui. Mas aí eu fui lá para Montense. Né? Um abraço para o nosso Fabiano Caseca, um abraço para ele. Acompanhando também. Aí nós estamos transmitindo os jogos aí. Fora isso, tem a associação, né? Que você é conselheiro, meu conselheiro, você imagina. Imagina o conselheiro. Hein? Nossa. Que coisa, hein? E sabe onde é a sede? Santa Teresa, imagina. Cercada, é uma ilha cercada de bares por todos os lados. Você me colocou de conselheiro lá. Eu fui visitá-lo já. Tem lá. que ter bons conselheiros, né? Tem que ter bons conselheiros. A MCE, Associação Nosso Mineiro de Cronistas Esportivos, é a melhor do Brasil de associação de cronistas esportivos pelo Brasil afora. Não é porque o Luiz está aqui não, mas é uma casa bem estruturada. Um abraço para a Ana Paula, para o Bruno. A turma lá, né, Luiz? Porque o pessoal acha que é só eles que têm que fazer credenciamento em jogos dos jornalistas que vêm de fora. Da base ao feminino. Passa por todas as categorias. Não, a Copa Itatiaia agora. Copa Itatiaia, agora vamos ter que fazer o credenciamento. A gente faz. Verdade. Legal. Passa tudo pela AMC, Associação Mineira de Cronistas Esportivos. Mas vamos falar de futebol. Futebol hoje, totalmente diferente. Milhões e milhões de reais, bilhões e bilhões de reais que movimenta. A gente fala assim, mas as cifras, renda dá 2 milhões, 3 milhões. Gente, renda hoje em campo, no estádio, não representa quase nada para os clubes. Hoje é patrocínio, venda de jogadores, dá 2 ex-jogadores. Qual o reflexo? Isso vai parar? Como é que vai ser, na sua cabeça, futebol nessa situação no Brasil? É uma loucura, né? A gente fala assim, né, que o orçamento não fecha, né? O exemplo do Atlético, virou SAF e a dívida aumentou, foi para 1,4 bi, se eu não me engano, né? Segundo as fontes falam aí. Então, realmente é uma loucura o mundo do futebol. Para você ter ideia, o orçamento do Atlético na década de 80, o orçamento anual, era de 5, 6 milhões. O que é 5, 6 milhões hoje? Não é nada. Um jogador recebe por mês. Pega 2 jogadores aí, é isso aí. Então, realmente virou uma loucura. Na base gasta-se mais hoje ainda. Gasta-se mais. Então, realmente, futebol virou business, né? Negócio. Bom para todo mundo, né? Bom para quem está lá dentro, né? E você, Nonato, o que você olha isso aí, o momento atual e a perspectiva? Que nós vamos... É complicado, né? Sem dúvida nenhuma, se não, em breve, não tiver aí um ajuste aí, cara, não sei aonde que o futebol brasileiro vai parar, não. Quer dizer, não é só o brasileiro, não. Até o futebol mundial também, né? Porque essas loucuras aí que esses clubes aí estão pagando, cara, dificilmente vai fechar o ano ativo, né? Vai sempre fechar o ano devendo. Aí você só vai aumentando a dívida. Um ano você deve 50 milhões, aí o outro vai para 80, e só... E aí juros... E aí por diante, e juros, atrás de juros, que igual você falou, a arrecadação, juntando os patrocínios e tudo, não paga, cara. Não dá para pagar. Não fecha a conta, né, Luiz? Não tem jeito, né? É uma situação muito irreal, né? Eu viajo muito para o interior, não só para fazer futebol, como
como outras atividades que eu tenho na área, você conhece bem, nessa área cultural, e pela associação que nós temos, eu dividi Minas em 8 regiões. Minas é muito grande, né? Então a MCE tem 8 regiões, cada região tem um diretor regional. Eu viajo muito lá para o interior. A realidade do futebol lá, dos times lá, assusta. Eu agora, recentemente, fiz uma rodada aí, eu rodei Minas Gerais inteira, né? Parecendo até aqueles bandeirantes antigamente. Aí você chega em cidade aí que o jogador ganha R$5.000, R$3.000, R$2.000 e leva 3 meses para receber. Então, os times grandes, os clubes grandes, você pega, vamos falar daqui só, Atlético Cruzeiro é uma realidade totalmente diferente dos clubes do interior. E no Brasil inteiro é a mesma coisa. Você pega os grandes do São Paulo, os grandes do Rio, os grandes do Rio Grande do Sul. São Paulo acho que ainda é um pouco melhor. Talvez um pouquinho melhor, mas nessa série B e série C que eu acompanhei aí, o América, por exemplo, eu vi muita reclamação do dirigente do time de lá. Não tem receita, não tem dinheiro. Aí você pega o Cruzeiro agora, por exemplo, com um orçamento bilionário. O Atlético já gasta, não, investe muito, né? E o povo quer que investe mais ainda. O América um pouco mesmo, mas gastou muito também, investiu muito. Aí agora o Salum desovou todo mundo lá porque não ganhou nada. Tem muitos anos que o América... Então, um negócio muito irreal, porque a gente olha o craque, né? O Gabigol ganha 3 milhões por mês, o Gabigol. Aí outros jogadores do Cruzeiro devem ganhar bem, porque é um grande clube. Lá no Atlético também, o Hulk ganha não sei quanto. Eu estou falando isso aqui, não sei quanto que ganha, 2 milhões. É um baita de um dinheiro, né? Agora, é igual eu estou dizendo, em real, nós vamos começar o Campeonato Mineiro agora, fim de semana, começa o Campeonato Mineiro. Tem time aí que não tem dinheiro para trazer os caras para jogar. No módulo 2, tem time desistindo de participar porque não tem condições. Não tem como contratar o jogador. Mas aí é o detalhe, né? Você acha que a gente já vai para esse lado da SAF, né? O Cruzeiro já é SAF, o América já é SAF. Aí não é nem o clube, né? É o dono que tem muito dinheiro, né? O Botafogo ganhou ano passado SAF, mas entrou numa crise agora que ninguém entende o que aconteceu lá com o Botafogo também, fez um desmanche danado. São Paulo, o Santos já vai virar SAF daqui a pouco. Tá virando SAF para todo lado. E difícil é meninada também, porque o empresário, né, Paulo? Vocês dois trabalham lá dentro. Meninada hoje, 2 chutes já quer ganhar R$100.000. O menino hoje, você vai na base, o Atlético, o Cruzeiro hoje acho que tem sub-9, né? Todos esses meninos, 9 anos de idade, já tem empresário. Já tem esse cara lá. A marca de chuteira já coloca no menino. Então, já pede chuteira, já pede isso, pede os pais também, necessitados às vezes. Então, o futebol virou essa loucura, e isso vem lá de baixo, lá da base. Então, realmente, é uma situação que, a curto prazo, eu não vejo, a não ser que os clubes se unam num determinada, sabe, façam um ajuste realmente que tem limite, teto limite. Os Estados Unidos é assim, né, o futebol, né? O clube pode gastar X, não pode ultrapassar, tem uma situação dessa, assim. Acho que na França também na França também, fazendo, né? Tanto é que o Lyon lá está passando o Texas está passando dificuldade porque lá estourou lá quanto ele poderia gastar. Pois é. Mas eu acho que isso não acontece no Brasil, você acha, Luiz? Dizem que os dirigentes sentam à mesa lá da CBF, falam uma coisa, mas cada um depois sai e olha para o bico dele. Na verdade, né, essas reuniões, eu participei de algumas, não como dirigente, mas como líder de classe, que nós temos uma entidade nacional também que eu faço parte. Abrace. A SEB, Abraço. Eu fico vendo a reunião, sim, a preocupação desse encontro vai ser a cota que a televisão, a detentora, né, vai pagar. Quanto vai ser? Agora, por exemplo, está dividido. Criaram 2 ligas. Uma está com uma detentora, a outra está com outra detentora, né? Então, nossas empresas aí, uma é a Globo, a outra é a Record. Então, a preocupação deles é quanto vai pagar. No futebol
doméstico também é a mesma coisa. A reunião não é para saber como é que vai ser o regulamento, quanto vai pagar, se vai poder não sei o quê. Não, quanto que é a cota? Aí o cara fala, a cota é tanto. Todo mundo assina o papel e que dia que vai cair o Pix? É o dinheiro. Aí o cara vai embora para casa e fala, eu tenho, sei lá, X. Ele vai gastar esse dinheiro. Com certeza. Ô, Nonato, isso aí vai virar uma bola de neve que não vai ter mais condições, porque o Brasil, a gente sabe, é sazonal. E aqui você compra em dólar, dólar está 6,20, você vai comprar em euro, está 7. Você vai comparar com o mercado europeu, querendo pagar em euro e em dólar aqui no Brasil, jogador de futebol. Sem dúvida nenhuma. E principalmente também porque não tem uma lei severa, né? Porque, por exemplo, se você partisse do princípio assim, o clube que está devendo não pagou a um determinado clube, se ele fosse punido com uma perca de 6 pontos, 9 pontos de uma vez, ou ser eliminado daquele campeonato, você ia ter mais responsabilidade. Você vê que o Inter aí não vendeu o atacante lá, o Wesley, porque ele deve ao Cruzeiro. Quer dizer, se vendesse por qualquer clube, o dinheiro já ia automaticamente para o Cruzeiro. Quer dizer, ele ia perder o jogador e não ia ter o dinheiro. Ele preferiu não vender. Entendeu por quê? Porque deve ao Cruzeiro. A única lei que existe é a lei da FIFA. Ela tem um tal de transfer ban, né? Aquilo ali, se o clube ficar devendo o outro clube entrar com uma ação, e isso leva quase um ano para resolver, ou mais, aí tem um tribunal especial lá, aí esse clube fica vetado, ele não pode registrar jogador. Não, o Cruzeiro não naquela pode época... Então, consequentemente, é interessante não pode você ter lembrado do transfer ban, teve a época, o Cruzeiro, aquela confusão da época do Wagner e tal, que eles não pagaram o transfer ban. Ficou nisso, caiu nisso. Né? Perdeu 6 pontos. Pois é. Não pagou. Não pagou e perde ponto. Perdeu ponto também. Loucura isso aí. Mas seria o certo, né? Mas aí, internacional aqui no Brasil, a CBF, pessoal, a CBF é tão, vamos falar o termo certo, é tão bagunçada aquilo lá, que o presidente, ele foi destituído, mas o Gilmar Mendes, ministro do STF, deu uma canetada no domingo, voltando com ele para segunda-feira. Ele pode sair a qualquer momento, porque é uma medida provisória, né? Um deferimento provisório. Agora o Ronaldo está falando, Ronaldo Fenômeno, craque de bola, que quer ser candidato a presidente da CBF. Vocês acham que isso aí reflete no futebol, seja do Rio, de São Paulo, de Para ele ser candidato, ele tem que ter o apoio das federações. Quem vota são as federações, que têm peso tal. Depois os clubes grandes, que têm peso tal. Depois vem as ligas, que têm peso tal. É lógico que o Ronaldo tem um prestígio violento no mundo do futebol. Ele vai ter que ter apoio de não sei de quantas federações, de tantos filhos, para ele ser candidato a presidente da CBF. É uma coisa incrível mesmo. É uma confusão, porque é uma entidade particular. Eu não posso ser candidato as federações que são donas. Federação é independente, né? Não é do governamental. Não, ela não tem, é uma entidade, nada a ver. É uma associação, né, esportiva, que entra muito dinheiro, por sinal, né, a CBF, toda a renda do futebol, a CBF pega 10% de toda a renda do bordeiro e vai para a CBF lá, não sei o que eles fazem com o dinheiro. Uma caixa preta danada. Fora os patrocínios, né? Patrocínio é Nike, cerveja, refrigerante. $1,5 bilhão patrocínio da camisa da seleção brasileira. Imagina. Olha só. Então não faz que a seleção está ruim, ninguém mas presta vale conta, $1,5 bilhão. Prestar presta, né, Paulo? Mas papel aceita tudo, né? Tem os bons contadores e para isso mesmo, né? Agora a gente tem que analisar. O pessoal tem que mandar uns abraços aqui. O pessoal já está vendo a gente mandando WhatsApp aqui. Doutor Rogério, vocês conhecem o doutor Rogério? Ele conhece, Paulo? Doutor Rogério? Está mandando um abraço aí pro pessoal, através aqui do nosso chat. Fernando Ângelo mandando um abraço também. Fernando, é porque o Fernando Ângelo, porque meu YouTube chama Sérgio Moreira nas Gerais. Ele está falando assim, cadê o nome novo? Sérgio Moreira nas Gerais é meu YouTube, mas o programa chama Minas Turismo Gerais. Reginaldo Gomes, Cláudio Elian, Grazi Coelho, Virgínia Cândido, Virgínia Cruzeirense, mandando um abraço celestial.
A Nonata aqui, é a turma aqui mandando. Sérgio Henrique, meu filho, grande Serginho, quase foi craque de futebol. Quase. Bateu na trave. Bateu na trave. Faz parte. Lá vendendo seguros lá na Confiax. Edivaldo e o Vitor, a turma aqui que está mandando. Depois, aos poucos, eu vou lendo aqui, porque senão eu só vou ficar mandando abraço. Base, Paulo. Sem base também não dá, né? Porque o Luiz falou, interior, time. Interior não faz base, né, Luiz? Não tem jeito. Dinheiro para fazer nem time profissional, como é que vai fazer base? Custa dinheiro. Mas pega na região. Mas custa dinheiro, Céu. O problema todo é tem econômico. Você tem que dar café da manhã, almoço, janta, tem que tratar do menino lá, médico, dentista, médico, cara. o menino machuca, tem que curar o menino, tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um staff lá, que agora é bonita essa palavra, né? Para cuidar o treinador, o auxiliar, o preparador físico, e o menino tem que ganhar alguma coisa. Realmente, tem que ganhar alguma futebol coisa. é caro. Não sai. Ele não vai ficar lá de graça, como é que ele vai fazer? Verdade. Ele pode ficar lá de graça quando ele tem 9 anos, 10 anos, 11 anos. Mas você chega lá para os 17 anos de graça, o pai falou, meu filho, vai. Que mundo é esse? Vai, qual é? Chega, Não tem condições, né? vai trabalhar. Mas sem base não tem condições. Aí não. teria que ter uma estrutura fantástica para mover isso, né? Os clubes no interior eu não vejo nenhum com essa estrutura, não. Nenhum? Não vi. Aqui em Minas Gerais, né? Não vi. Eu vou te falar uma coisa aqui, eu não estou dizendo que é a pura verdade, Sim, porque eu não conheço mas todos. Mas o único clube que tem uma base muito organizada, tudo muito organizado, é o Coimbra. Aqui em Contagem, aqui na Grande Belo Horizonte. Construir um centro de treinamento, porque os caras têm dinheiro. Né? Lá em Manhuaçu também chama Boston. Mas não. Boston. Mas aí é uma franquia, né? É uma franquia. Mas também assim, sabe? É e não é. O Tombense também. Não, tem Mas não. é de empresário, né? Tem não. É de empresário, mas não tem base, não. Tombense é de empresário, literalmente, os dois empresários, né? Um que é o dono, o outro que é o cunhado, que é mais empresário ainda. Empresário de jogador, né? Sim. E tem dinheiro, todos os dois. Eles trazem. Agora, o Tombense, por exemplo, contratou lá. Eu estive lá em Tombos, com o Lani. Ele mandou embora todo mundo, porque o Tombense caiu para a Série C. Os caras comendo, bebendo, dormindo. Sério? Deu a limpa? O time caiu para a Série C, pô. O time não andou, entendeu? Não deu liga, né, na linguagem aí dos futebolistas. Tem que refazer tudo, né? Aí ele contratou 16 jogadores, todos formados. Jogador veio do Rio, São Paulo, interior de São Paulo. Tal. Tá lá, o time lá. Vai descomeçar agora. Joga contra o Cruzeiro, estreia contra o Cruzeiro. É o primeiro jogo do Tombense, Campeonato Mineiro. É aqui, né? Aqui. É domingo, mas você viu, a federação marcou, agora que eu estou lembrando. Não, aí eu não vou ser o advogado do diabo, não foi a federação que marcou, não. Né? É outra coisa. A gente, como jornalista, tem que orientar. Não estou defendendo a federação, não. Entendi. O que acontece com o regulamento? A detentora compra o Você campeonato. está lá dentro, você tem que participar disso também, né? Entendeu? Conselho técnico, né? Por exemplo, a Minas Turismo Gerais vai lá e compra o campeonato. É detentor do campeonato. Você tem o direito de decidir onde vai acontecer, as coisas vão acontecer. Você está comprando a mercadoria. Aí fizeram uma tabela, todo mundo aprovou. Depois descobriram que no mesmo dia o Cruzeiro joga nos Estados Unidos também com o time principal, ou esse novo time. Contra o Atlético. Contra o Atlético, mas é um torneio extraoficial, é um torneio amistoso, é um amistoso, vai ganhar um troféu e uma grana. Aí foram falar com a detentora, ela não quis abrir mão. Aí depois fizeram uma opção de reunião, chegaram à conclusão que para ela também vai fazer um confronto, um canal vai passar Atlético Cruzeiro principal e o outro vai passar Cruzeiro Sub-20 contra o Tombense. Eles falaram, ninguém vai assistir esse trem, né? Então é melhor passar o jogo para domingo, 8 da noite, que você assiste o principal, o clássico. O clássico vai ser no sábado, né? Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E depois você assiste no canal fechado o Cruzeiro Tombense. Deve ser no canal fechado, porque é domingo, 8 da noite, com certeza. eles não vão botar no canal aberto, né? Não sei, isso é com eles. É mais interessante falar, porque isso que nós estamos Mas aí a federação homologa, você entendeu? O clube tem que concordar. Você é presidente do Tombense, você é presidente do Cruzeiro. Vocês aceitam isso? Aceitamos.
A Globo pede. Eu quero botar esse jogo 7 horas da manhã lá em Betim. Estão de acordo? Então, já receberam a grana. Né? Então o jogo do Aí o Cruzeiro... vai passar... O Cruzeiro não... Passou para domingo, 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite. Contra o Tombense. E o Atlético vai jogar 11 horas da manhã contra o Aimorés, lá em Ubá. Né? Tá estreante. Por causa aí é problema lá de iluminação. A iluminação não tem condições à noite. E o América joga 9 horas da noite no sábado, aqui em Belo Horizonte. Quer dizer... Os horários, né? Horrível. Sábado, 9 horas da noite, Campeonato Mineiro. Mas é por causa da grade da televisão. E o Luiz vai em todos, porque ele tem que ir. Aqui, é por causa da grade, sabe, da imprensa, da televisão. Isso acontece no Rio, Aí eles São põem Paulo. no Premiere, põem no... Eles têm 500 canais. Eles põem um no Premiere, o outro no Sport TV, o outro no Band News. Quem é que vai sábado, 9 horas da noite? Não, 4 horas da tarde já não vai, né, Paulo? Então, só eu. Nossa. Tem dia que eu tiro uma soneca lá. O Luiz, às vezes, ele vai no jogo e fica conversando com o diretor do América, do Atlético. Ué, nós estávamos lá no camarote tomando suco de uva e quando nós lembramos, o jogo já estava quase acabando. Pô, nós não viemos aqui para ver o jogo, pô. Mandar um abraço para o André Ticha. O André Ticha faz um trabalho bacana demais, que é pela ACA, faz um trabalho de apoio às pessoas de Araçuaí, Almenara, aquela região ali, chama ACA. E o Rogério Júnior também está nos assistindo. São amigos do Nonato lá, do Amigos do Fogo. É a turma boa lá, sua lá, Nonato. Nonato, hoje, você saiu lá de Mossoró, veio parar em Pouso Alegre, veio Cruzeiro, conquistou aqui 14 títulos dentro do Cruzeiro. É o segundo que mais conquistou títulos no Cruzeiro. Primeiro é o Ricardinho. Depois você. Hoje o jogador, o Paulo depois vai falar, você ficou quantos anos no Cruzeiro? 8 anos. 8 anos. O jogador fica 2, 3 anos e olha lá, bate recorde. Pois é, né? Eu cheguei no Pouso Alegre em 90, disputei o Mineiro como vice-campeão do interior. O campeão foi o Rio Branco daquele ano. E logo em seguida eu vim para o Cruzeiro e teve essa trajetória aí maravilhosa, né? 8 anos. Hoje, o Paulo jogou 10 anos no Atlético. Hoje, raramente você vê um jogador ficar esse tempo todo, né? Quer dizer, porque o lado financeiro hoje realmente pesa muito, né? O cara, ele já joga aqui já pensando numa ida para a Europa e tal. Coisa que na nossa época a gente não pensava muito. E hoje não, hoje é diferente. O que você acha, Paulo? Não, e outra situação, não sei se no Nonato é a mesma coisa, a lei do passe era diferente, né? É a Lei Pelé. Eu sou contra a Lei Pelé, sabia? É? Totalmente. Mas ela trouxe prejuízo para o clube e às vezes penaliza até o jogador também. Quando o jogador não é conhecido. Empresário. Sim. Mas, por exemplo, eu jogando no Atlético na época, o Atlético me oferecia 10 mil e eu queria 20 para renovar. Se eu não renovasse pelos 10, você ficava parado. Você ficava sem contrato, sem treinar. Porque o passe era do clube. Só se você te vendesse ou negociasse. Senão aí você tinha que tentar fazer um acordo próximo do que o clube quer. Eu acho que isso não era vantajoso, era vantajoso mais para o clube. Lógico, veio a Lei Pelé, melhorou muito para o jogador. O jogador foi excelente. E permanece, né? Hoje a Lei Geral do Esporte foi aprovada, promulgada. Sim. Agora... Ano passado. Ano passado. Foi. Mas esses termos continuam os mesmos. Mas o Leonardo falou uma coisa interessante. O menino ele vai despontando, aí você vai entrevistá-lo, primeira coisa que ele fala assim, quero ir para a Europa, tentar lá, etc. e tal. A época dos dois aqui era mais complicado naquela época, porque não tinha essa visibilidade que nós temos hoje. Hoje você assiste futebol da Alemanha, da Inglaterra, da China, do Japão, da Suécia, da Tailândia, 24 horas, e os canais que passam nas nossas televisões. Então, no YouTube, na internet. Hoje é totalmente diferente, né, Luiz? Hoje, na sua época, o narrador ele tinha que viajar junto com Na minha época era difícil, na minha época, assim, quando eu comecei, era difícil transmitir um jogo de Nova Lima. A gente ia para Nova Lima, rádio, né? Nem televisão. Televisão, gravava o jogo e passava no outro dia, o famoso videotape, né?
Não tinha transmissão ao vivo, porque não tinha equipamento para fazer isso. Né? Não tinha como fazer uma transmissão ao vivo. Gravava-se em fita e no outro dia passava o jogo. Né? Agora, no rádio, a gente ia para Nova Lima, 10 horas da manhã, para um jogo 4 horas da tarde, porque tinha que ficar na ponta da linha, lá chamando o cara da... Telemig. Era antes Telemig, companhia. Alô, Belo Horizonte, parecia que estava na Europa. Alô, Belo Horizonte. 1, 2, 3. Você contava tanto e falava tanto, na hora do jogo você estava rouco. Mas é evolução, é evolução. Hoje o pessoal não sabe, hoje o pessoal faz de dentro do estúdio, como nós estamos aqui no estúdio da Rede Prime de Comunicação. Eles têm a imagem lá e fica aqui o narrador e os comentaristas, vai lá só o repórter. Antes não, antes tinha que viajava não, tinha que ir ao vivo, lá tinha que ir ao vivo. Hoje eu estava escutando pela manhã, né? Nós já assustamos à tarde. Interessante, o Cuca, técnico, dando uma entrevista primeira, né? Depois que ele chegou, e os outros técnicos também. Daqui a pouco vai começar, porque começou o campeonato carioca e acho que o carioca desse final de semana, todos os times com sub-20. E todos do Rio de Janeiro perderam ou empataram. O Flamengo perdeu, o Botafogo perdeu, o Vasco empatou e o Fluminense empatou. E aqui também o Cruzeiro e o Atlético vão começar com o sub-20. E o Cuca, hoje, técnico do Atlético, falou que ele nunca viu uma coisa igual está acontecendo nesse calendário. E já começaram agora, dia 8, dia 9, e já vai começar a jogar em menos de 10 dias, praticamente. Mas o calendário, Sérgio... Pré-temporada, que todo mundo fala que é fundamental. O calendário é o mesmo. A única alteração que tem no calendário é que no meio do ano vai ter uma parada, porque a FIFA instituiu o Mundial de Clubes. Ok? Então, no meio do ano, nós vamos parar, porque 3 clubes brasileiros estarão disputando o Mundial de Clubes, não é? E então vai parar o futebol no mundo inteiro. Ok? Então, apertou o calendário. Por isso que o Campeonato Mineiro está começando um pouquinho mais cedo, uma semana mais cedo do normal. O brasileiro também vai começar mais cedo. Todos. Teve que puxar... Os calendários porque quando tem Copa do Mundo, não para um mês de Copa do Mundo. Agora, todo ano, nós vamos ter uma parada no meio do ano, porque um ano é Copa do Mundo, outro ano é Mundial de Clubes. Mas aí eu ia perguntar para os dois. Pré-temporada é fundamental. Não vai ter esse ano. Eu acho fundamental. Para o cara suportar a batida do ano todo, que né, são muitos jogos, é fundamental. Pelo menos você ter 15 dias de preparação. No mínimo. No mínimo. Mesmo assim, os jogos vão te dando, né, um ritmo melhor de jogo. Mas eu acho que, no mínimo, eu me lembro que a gente saía para o interior aqui, ia para Araxá, ia para não sei aonde, ficava lá 10 dias. Né, só concentrado e treinando, 3 vezes por dia, treinava 3 vezes e tal. Mesmo assim, quando voltava, ainda continuava uma mini pré-temporada. O que você acha, Renato? Vai dar o quê? Vai estourar os jogadores aí, apesar do Luiz ter lembrado dele, em julho vai ter essa parada por causa do Mundial, porque os times grandes, eles jogam no mínimo de 60, né? 60 jogos, a média, né, times grandes, porque tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, Sul-Americana, Libertadores, 5 competições. Estoura o jogador sem pré-temporada? Sem dúvida nenhuma, né? A pré-temporada ela é fundamental. E você não fazendo a pré-temporada inteira, botando os jogos aí já em cima, bem dizer, você com uma semana, o Cruzeiro mesmo se reapresentou semana passada, na quarta-feira agora já tem jogo, né? O Atlético, a mesma coisa, se apresentou acho que quinta-feira, sábado agora já joga, isso aí realmente interrompe. E se não for bem administrado ali, você pode perder muitos jogadores por lesão de contusão muscular, entendeu? Não é isso, não aguenta não, né, Paulo? Sequência não aguenta. Apesar o ritmo hoje... A medicina, né, a ciência... Melhorou muito. Fisiologista... Antes era... Vai ter que ter um elenco bem maior, né, para suportar. Os treinamentos também mudaram muito, né? Hoje é diferenciado. Antigamente, eu botava 6 horas da manhã, ó, vamos correr 10 quilômetros. Todo mundo corria 10 quilômetros. Depois voltava... Olha que interessante, pessoal. Tomava café, treinava de novo.
pula, salta, papapá. Depois almoçava e 4 horas da tarde voltava para o campo para fazer treinamento com bola. Mas tinha jogador que, por exemplo, o Nonato às vezes tem uma característica que ele não precisa treinar o que eu preciso, né? O biotipo da pessoa hoje é respeitado isso, né? Então, você tem um trabalho individual do que você precisa de força, precisa de velocidade, precisa de outra situação, você faz o treinamento à parte. Sem dúvida. Então, acho que hoje é melhor. O calendário brasileiro deveria ser igual ao da Europa, igual ao da Argentina? A Argentina está seguindo a Europa, né? Existe sempre essa conversa aqui, né? Não consegue, Luiz? Difícil. Você acha que dá? Todo ano... Pessoal, porque lá na época é muito frio, todo inverno, ano eles se vêm fala pra- isso. né? Todo mundo defende isso. Agora, os dirigentes... É aquilo que você falou, senta, vai embora, pega Você o entendeu? avião e muda toda... Eu participei de um seminário, uma semana inteira com CBF, dirigentes, treinadores. Lá tem uma universidade, tem uma escola, né? Forma os treinador, esse negócio todo. Eu não fiz curso, foi um seminário. E teve a CBF bancou uma pesquisa no Brasil inteiro. Pesquisa mesmo paga, com o torcedor, o povo em geral. A opinião geral é que tem que mudar o calendário. Só que ninguém consegue botar esse ovo em pé. Como é que vai mudar esse calendário? Interessante. Tem Eu jeito. também não tenho a capacidade de falar, o calendário deveria ser assim. A gente sabe que tem que mudar. Se você analisar, começar por Minas Gerais, por exemplo, o Campeonato Mineiro, todo ano é a mesma coisa. Nós temos que mudar o calendário. Tem time aqui que vai jogar 60 dias, depois fecha as portas, manda todo mundo embora, porque não tem jogo. Sim. Então, como é que um clube desse vai crescer? Como é que vai desenvolver? Joga 3 meses por cabo. Então, isso é um trabalho de uma seriedade muito grande, sabe? Eu acho que só mesmo uma CBF pode encabeçar um negócio desse. Mas aí eu vou entrar até nessa polêmica entre vocês vão conversar. O Brasil não ganha uma Copa do Mundo desde 2002. Então, a próxima é ano que vem, 2026, Estados Unidos, Canadá e México. E pelo que nós estamos vendo aí, a situação do Brasil também não está muito boa, não. Nós vamos ficar, acredito eu, mais uma Copa do Mundo sem conquistar. O que vocês acham? Eu acho. O Brasil hoje... Antigamente você via uma seleção, né, nessa época aí também, Vocês já jogaram na seleção, Então, você sabe assim, como é que funciona. Você sabia que você tinha lá na seleção pelo menos uns 5, 6 titulares que você sabia, aquele cara é titular. Hoje, quem é um titular da seleção? Não tem nenhum. Você fala assim, esse cara é titular. Talvez o quê? Um Marquinhos zagueiro? Neymar se voltar? Se voltar. Se voltar, quer dizer... Mas olha para você ver como é que é. A coisa é na origem. Eu, garoto, eu fui gandula mesmo, é verdade. Eu fui gandula, profissional. Eu ganhei meia dúzia de laranja pro jogo. Um pão de mortadela e um suco. No velho Independência, do time Mundico lá. Aí o que acontece? Você ficava entusiasmado com os times. Até do interior. Tinha 5, 6 craques, pô. É ou não é? Vocês que jogaram futebol. Eu nunca jogo bola nenhuma. Mas assim, pô, vinha aqui o Metaluzina, tinha uns 3 caras bons pra caramba. O Democracia das Lagoas tinha um timaço. Fora Atlético Cruzeiro, que era cheio de craque. Hoje, algum tempo como jornalista, você está assistindo o jogo, você fala, cara, tem cara que tem dificuldade de cobrar escanteio. Mas é aí que Então, o nível baixou muito. Mas, ô Luiz, isso está refletindo na seleção É brasileira. lógico, vai. Chega lá, ué. O Paulo falou uma coisa interessante, o Nonato poderia falar também. Hoje, se você chegar na rua e perguntar para um torcedor, fala a escalação do goleiro ao ponto esquerda, vamos dizer assim, Não sabe. não sabe. Mesmo porque todos estão jogando fora, né? É desse jeito, Nonato? Eu tenho uns livros. Você viu seleção, Paulo também, era totalmente diferente. Vocês vestiram amarelinha. Você sabe como é que funciona e como é que está hoje a situação lá dentro. A única coisa que me decepciona mais em termos de seleção brasileira, cara, é porque se você pega hoje 90% dos jogadores que são titulares na seleção, eles jogam na Europa, são titulares lá. E os caras não conseguem render nem a metade do que eles rendem lá. Quer dizer, a gente tem aí o Vini Júnior, foi eleito aí tal, bola de ouro e tal. Você tem o Rodrigo, titular no Real Madrid, os caras, os dois. Quando chega na seleção brasileira, os caras não jogam nada. Quer dizer, interessante isso. tem alguma coisa errada. Aqui, ó, nós estamos carência hoje de lateral direito, lateral esquerdo, que vocês dois foram laterais esquerdos.
jogar na seleção. O que está acontecendo? Eles vão lá fora, será que os outros... Você pega uma Espanha, vai para a Copa do Mundo, joga bem. A França joga bem. A Alemanha, até a Noruega joga bem. A Argentina joga bem. Mas o futebol brasileiro, Luiz, Não anda, né? eu acredito, 2026 não vai ganhar a Copa do Mundo. Os caras que estão na seleção aí estão bilionários, né? Não tem nem ânimo de jogar futebol. O Neymar ganha 1 milhão. Enquanto nós estamos aqui conversando, o Neymar ganha 1 milhão por dia. Aí o cara Milhão, vai Paulo. brincar. Antes, acho que os caras ficavam sonhando em jogar na seleção brasileira, né? Arrumar a vida, ficar famoso. Hoje os caras são mais famosos que a seleção, entendeu? Ô, Luiz, foi interessante, porque ó, aquele Hendrick foi vendido por 400 ou 500 milhões, o Hendrick do Palmeiras. O Vitor Roque, foi vendido também por 400 milhões. Tem um menino aí do Palmeiras, o Estevam. Tá foi aqui, 400 milhões saiu do também, Cruzeiro. 400 milhões. Quer dizer, aí vai lá para fora, desaprende a jogar, Paulo, não é possível. É difícil, cara, porque lá o costume é outro. Os treinadores lá, ele não aceitam um jogador, tem que ser dentro das características do esquema do cara lá, né? Tanto é que o Vinícius Júnior ficou 1 ano jogando na B do Real Madrid para aprender como é que se joga lá. Então, assim, você tem que se adaptar ao futebol de lá, né? Eu acho que o Brasil perdeu a essência dele quando começou a imitar muito essa situação de Europa, né? Sério? Eu acho. Porque na Copa do Mundo esses países dão trabalho. Enquanto alguns países estão voltando com pontas, o Brasil acabou os pontas. Né? Hoje você vê ponta na Europa, aqui você não vê mais. Mas você viu esse diretor novo aí do Flamengo, né? Ele falou que o futebol brasileiro caiu na decadência quando começou a copiar os europeus. Que ele, na primeira entrevista dele... E ele é português, né? E olha que ele é português. Ele, antigamente, nós portugueses vinham aqui ver o que vocês faziam. Agora vocês vão lá ver o que a gente faz. Tem que voltar à origem. E o Luxemburgo já defendia isso há muito tempo. Com todo respeito aos professores de educação física, não sei o quê, mas quem vai ensinar melhor a um menino bater na bola? É você que foi professor de educação física ou eu e o Paulo Roberto que foi jogador? Pelo amor de Deus. E virou um modelo quase único, né? Por exemplo, eu tenho que falar assim, por exemplo, cismaram com o negócio do goleiro jogar com o pé. Porque o goleiro da Alemanha eu não sei se ainda era fera em jogar com o pé. Eles começaram com ele lá, aquele cara lá. O cara era bom na pontaria. Ele era um zagueiro, né? Ele era mais que goleiro, né? Ele da intermediária ele lançava a bola. Aí cismaram, todo goleiro brasileiro sabe jogar com o pé. E 99,99% não sabe jogar nem com a mão, quanto mais com o pé. Aí você vê a dificuldade do goleiro. Mas eu te falo até... Aí o treinador briga o cara a ficar o dia inteirinho treinando com o pé. Mas ele tem que pegar a bola com a mão na hora do jogo. Mas é que o futebol deles é interessante. Vou comentar uma coisa interessante. Interessante. Hoje, coisa mais difícil, Paulo, você vê um gol de falta. Gol de falta. Tem. É verdade. Porque não treina, aí que não pode treinar. Sabe que um dia um jogador desse falou, sabe o que se eles treinar muito, estouram. Não, o preparador não permite. Eu já ouvi isso. Quando você foi batedor de falta, nonato, pênalti, etc. Agora, o jogador não treina. Outro dia eu fui Tem alguma coisa errada. ver o treino da base lá do Galo, dos meninos lá e tal. Eu tô vendo, cara, esse menino treina, tipo assim, 20 minutos, corre num campo pequeno, pá, aquele campo reduzido. Aí você não sabe quem que é zagueiro, quem que é lateral, quem que é volante. E aí tira os meninos, leva eles para um negócio de assistir. Ação física. Parte tática. Aí eles assistiram? Tem que ver, você tem que correr ali, você tem que correr. Quer dizer, acabou a liberdade, eu vai já para academia da levantar, criação. vai para academia levantar peso. Não existe mais. Eu já ouvi na resenha, lógico que na entrevista o cara não vai falar isso, né? Eu já vi alguns jogadores, não é ex-jogador, não, jogador, cara que estão jogando aí. Como é que você erra tanta falta, cara? A bola na bica da área, você bota a bola lá no teto. Aí falou, o problema também a gente não pode treinar, eles não deixam treinar. O treino na hora, aconteceu a falta, ele tem que se virar para ver se ele acerta. Mas aqui, aí eu pergunto, Nonato aí, na sua época o que é?
eu vou bater pênalti, eu ficava, professor, para bater pênalti, eu e fulano Beltrano. Vou ficar ali batendo pênalti. Fulano bate falta. Era assim, pô. Era. Hoje Com certeza. tudo igual. Eu me lembro que o Nelinho jogava no Atlético, aqui o gol assim, ele botava uma camisa aqui, ó, ele só mirava na camisa para bater lá na O Zico fazia isso também, né? O Zico fazia isso. É. Não sei, Teve um sei lá. jogador famoso aí que contou essa história agora do Zico, né, também. Acabou o treino, ele tomou o banhozinho dele, pegou a sacolinha e falou assim, tá vendo o Zico cobrando falta como eu. Ele ficou com vergonha, voltou lá, vestiu o calção de tempo, foi treinar junto com o Zico. Falei, pô, o Zico tá aqui treinando. até agora. E eu já tô com a sacolinha debaixo do braço aqui, vou pra praia. É verdade. Mandar um abraço aqui, Lucas Raton, boa tarde a todos, parabéns pelo programa e hoje recheado de craques, um assunto interessante que é o futebol. Realmente o futebol mexe com a paixão das pessoas e hoje, gente, nós estamos falando aqui com 2 ex-jogadores e o Luiz que tem uma janela de cronista esportivo muito grande, como o Paulo disse, hoje o Paulo está na Transamérica, né, Paulo? Transamérica. É, todo dia, 5 às 6. Qual é o prefixo lá? Faz a 88,7, chama Papo Esporte, na Rádio Transamérica, 88,7, assisto aí, de 5 às 6 da tarde. Coloca lá e comenta jogos também, né? Jogos também, Cruzeiro, lógico, América, tudo. Seleção. Luiz está na Rádio Montense, de Santo Antônio do Monte. Essa rádio é um estouro. Santo Antônio do Monte é por causa da cidade Terra que do faz os foguete. fogos, Terra do né? foguete. Fogos de artifício. verdade. Nosso amigo Fabiano Casega. Mas, Luísa, o futebol, até eu comento muito com você quando eu vou lá na MC também, essa meninada nova também, que hoje usa rede social, hoje debate, jogadores atuais, eles ficam olhando o que os caras estão falando, Paulo. Você, na sua época, você não estava nem aí. Você estava bota o calção e estava em campo. Hoje, jogador de futebol, o cara tem assessor de imprensa, assessor de disso, desempenho, assessor daquilo, de eu vi um cara falando assim, desempenho. você conhece o técnico? Não, meu assessor de desempenho falou que ele gosta que eu fique naquela posição. Então eu já vou... Meu assessor de desempenho. É incrível. Você tinha assessor de desempenho, Leonardo? Que nada, não Desempenho. tinha nada, não. Ganhou 14 campeonatos, Nem Copas, sabia, nem sabia que era isso. Aqui, isso aqui é uma coisa interessante. Eu não vou falar o time, não, porque, né? Assessor de Em desempenho. respeito aos torcedores aí. Mas um time nosso. Aí os jogadores entraram para o aquecimento. Meia hora antes do jogo. Tinha 15 profissionais, cada um aquecendo um jogador. E uns ainda de reserva de aquecimento. Eu falei, gente, para que tanto preparador de aquecimento? Impressionante, né? Vamos salvar o emprego dos caras. Hoje você pega deles, a comissão técnica de clubes, os caras vêm com 6, 7 pessoas, 8. Antigamente era, né, Nonato? Era o treinador e o preparador físico. E depois, na década de 80 para 90, que começou a ter preparador de goleiro. Até então também não existia, que eu acho válido. Com certeza. O primeiro foi o Valdir de Moraes. Valdir de Moraes de Palmeiras, o primeiro preparador físico de goleiro. A ideia foi dele. Isso aí nesse detalhe interessante. Cresceu que muito o nível do futebol do goleiro no Brasil melhorou bem. Hoje o Brasil tem um bom nível de goleiro. Mas os 10 para frente estão precisando ter um times aí tem o treinador de alguma outra posição aí, por exemplo, centroavante. Também? Diz que tem, mas os caras... Então tem mais de defesa. Sei lá. Agora, futebol feminino. O Brasil, ano que vem, em 2027, vai ter a Copa do Mundo no Brasil. Futebol feminino está uma evidência. Tá grande no Brasil crescendo, também, crescendo muito. Não. Eu acho legal. Você acompanha? Você acompanha, Paulo? Eu acompanho mais a seleção brasileira, né? Porque o Atlético, ano passado, o futebol feminino caiu, né? Foi demais. Divisão, né? Perdeu quase tudo. Eu não acompanhei muito, não. Mas a seleção brasileira foi legal ver, principalmente as Olimpíadas que teve, né? Que elas chegaram na final. Foi prata, né? Foi prata. Quer dizer, a gente vê que é um futebol bacana. Ela já consegue, né? Fazer um jogo bom, tem um passo de bola, tem passe. É legal. Mas os clubes são obrigados, viu, Nonato? Quem participa de campeonatos sul-americanos, o Comebol exige que tenha times femininos. Você acompanha? O Nonato assiste futebol o dia inteiro. Feminino também? Eu acompanho também. Nós já viemos no carro, o Nonato falou assim,
Tem um jogo hoje, a copinha, assiste e tal. Isso aí. Assiste tudo. É bom, O que você acha no acompanhar. feminino no Brasil? Tá muito bom, mas pode melhorar ainda mais, né? A gente viu aí o Pedrinho aí agora com a intenção de comprar um estádio, né? Ou construir um estádio para que o futebol feminino, como a base também, jogue, tenha seu próprio estádio, porque agora ele joga lá no Globerão, lá em Nova Lima, lá no Sesc. Isso é muito bacana, essa ideia aí do Pedrinho. Eu realmente, isso eu não sabia, não. Como é que é o Cruzeiro? Montar uma estrutura para o futebol feminino. É mesmo, O Pedro. Ah, Sem não, eu treinamento escutei isso, e tal. Semana passada eu vi. Mas eu para a base eu não sabia. Quer dizer, também, o futebol não. feminino tem que ter mais investimento, né? A Marta fala isso, né? A nossa grande Marta. A Marta sempre ela teve umas posições positivas, né? E a FIFA tem o prêmio Puskás, o gol mais bonito do mundo, e tem o prêmio Marta, o gol mais bonito feminino do mundo. Legal demais homenagear a Marta, que está nos Estados Unidos e renovou por mais 2 anos lá com o Orlando. Quer dizer, aí dizem que o Orlando, lá nos Estados Unidos, quer continuar com ela, porque ela é uma boa gestora de grupo também. É. Interessante. Cabeça boa dessa mulher. Ela jogou aqui em Belo Horizonte. Ela conhece muito, né? Jogou em Belo Horizonte no início da carreira. O campeonato de Minas, no interior, não tem muito, não. Em Belo Horizonte, o América que começou um trabalho muito bom há algum tempo atrás, depois mudou o rumo, acho que faltou investimento. O Atlético teve uma época, fez um bom time, mas também houve uma situação ruim lá, mandaram todo mundo embora do diretor aos jogadores. O Cruzeiro também já já formou, né, um elenco legal. Tem um bom time, mas não tinha muito investimento, não, mesmo porque o Cruzeiro atravessava uma fase meio complicada, né? O atual presidente Agora lá, o Pedrinho, senhor, né? o Pedro Lourenço, diz que vai apostar fichas lá. O Corinthians é uma coisa impressionante, o futebol feminino. Libertadores e tudo, né? Impressionante. Né? Corinthians e Palmeiras, né? É. Mas no Rio de Janeiro não tem nenhum time bom. Agora a CBF, ela dá uma ajuda. Eu não sei quanto é a verba, mas o clube recebe por isso. Deve ser por causa a Comebol, né? Que existe. organiza a Sul-Americana e a CBF Existe. tem que... Pessoal, vamos injetar Mas aí. é legal, melhorou muito, muito. Eu tenho costume também de assistir futebol feminino. Luiz gosta Eu gosto de também, futebol, né? ele Eu gosta. gosto de futebol. Não é só obrigação profissional, não. Eu gosto de futebol. Se eu tiver a oportunidade de sentar no campo e ficar vendo os caras jogar, eu gosto. A gente também tem que pensar na base também feminina, né? Não adianta só a menina crescer e 18 anos ir pro futebol, porque se não fizer base também, né? Os clubes têm que ter time de base também feminina. Pois é. Tem que ter. Eu fui agora nessa final aí do futebol amador. Cara, o futebol tá bonito. Você falou. Jogam bem. Da Copa Tatiaia, né? Campeonato organizado. E os caras jogam bola, E não tem é? bons campos, Porque eu fui lá com aquela viu, imagem assim, não, deve ser uma pancadaria. Não, os caras... Tem técnica. Técnica, joga bola, tem esquema tático. E tem bons campos. Bons campos. No amador, melhorou, exatamente. As prefeituras aí investiram, sei lá como é que é, mas tem campo com grama sintética, tem vários. Outro dia eu fui aonde eu estava falando com o pessoal de Ibirité. Tem 11 campos. Não é estádio, né? Mas assim, um estádio pequeno, mas o gramado é o mesmo tamanho oficial, um vestiário, grama sintética. Isso é importante, porque o Nonato e vocês que viajam Master, né? Agora vamos falar Master, né? Já passaram a época de... os campos, vocês vão aí... Bons campos. Estrutura boa, vestiário. Muito difícil a gente pegar um campo ruim. O povo tá cuidando um pouco mais. Sobre esse negócio, né, dos aglomerados nossos aqui, estão virando tudo gramado sintético, isso vem de um projeto. Eu trabalhei, eu fui secretário de esportes, e eu apresentei na época para o prefeito exatamente isso, porque as crianças iam jogar bola à tarde ou de manhã, num pó danado, uma poeira, uma coisa absurda. Aquilo lá fazia muito mal para a saúde das crianças. Então, isso aí tem melhorado demais nesses aglomerados nossos, né? Com gramado sintético, com vestiário melhor, né?
Na minha época, eu não sei como é que está hoje, mas a gente dava até lanche para as crianças, né? Porque muitos meninos não comem, não têm o que comer Porque dentro de a casa. grama natural, o grande problema é o custo da manutenção. Você planta a grama natural, mas se você não tiver uma estrutura para manter aquilo, não dura consegue. um mês. Você faz lá 3, 4 jogos por Acabou. dia, já era. Não, e mesmo inseto, formiga, come aquele negócio todo. Hein? Mas é interessante agora a gente falar, vocês estão falando de natural. Nonato é lá lá de Rio Grande do Norte, Mossoró. Esse ano, Luiz, eu vi que o futebol nordestino está investindo no futebol. Esse ano é a primeira vez 5 clubes vão jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso. O que é? O retorno, e o pessoal lá do Nordeste está vendo que o futebol Tem dá que investir. visibilidade, É. dá retorno, bem organizado. Você viu o Fortaleza hoje bem organizado, né? Tem o Vitória, Bahia. Tem que ter um investimento, né, Sérgio? Você vê, Organização, o né? Atlético cresceu muito. O Agora, Atlético, São João del agora Rei. o mentor lá, ele vendeu a parte dele, foi embora, comprou o Santa Cruz do Recife. 1 bilhão. É. 1 bilhão. Mas deixou o Atlético estruturado, tem bom patrocinador, estão arrumando o estádio, tem um time, um elenco legal, conseguiu manter a equipe técnica lá, aquele treinador é muito bom, o Roger, que está lá. O Pouso Alegre, lá onde o Nonato jogou, virou SAF. O empresário lá teve umas confusões lá, mas parece que eles estão normalizando, porque ele queria fazer um time jovem. Só botar garoto para disputar o Campeonato Mineiro. Aí tem uma torcida boa, o Pouso Alegre, é um time tradicional. O pessoal lá berrou, falou, aí nós vamos tomar pancada e vamos cair para o módulo 2. Aí ele buscou uns coroa para poder equilibrar. Tem que ter, né? Tem que ter experiência no meio da meninada lá. Tal. Tem que ter, legal. O Nonato tem mandando um abraço para vocês aqui, nosso grande amigo Eider. Conhece? O Eider, Paraíba. Ô, garotinho, um abraço para você, para dona Vera, gente da melhor qualidade. Eider é um amigo dessa turma aí. Já é um senhor. Vou chamar ele de senhor, estamos assistindo. Mas é uma simpatia. Ele faz parte do nosso grupo de chá com torradas. Eu sei. O grande Paraíba, a gente chama ele de Paraíba, gente da Boníssima. Um abraço para dona Gerente Vera. lá do Stand Eve por mais de 20 anos, né? Ele foi. 30 anos. O restaurante Stadjever. Stadjever. Eita, Paraíba tem história. Show de bola, garotinho. Tá mandando aqui. Quem chama todo mundo de garotinho. E o Nonato também. Pessoal, a gente tem que chegar no final, que é igual o futebol. 90 minutos acaba, né? Porque o papo tá muito bom e que chega aqui. Quando não mensagem, tem pênalti, né? Aqui, se eu for ler esse tanto de mensagem que vocês estão vendo verde aqui, o povo que manda aqui. Interessante. Ô, Paulo, a expectativa, bilhões de reais, entra, mas bilhões de reais também deve. Por exemplo, o atleta está devendo 1 bilhão e 400, o CEO falou semana passada, o Musa. O Corinthians, parece que a dívida do Corinthians vai chegar a 3 bilhões, segundo informações. Deve o estádio, quem está pagando o estádio lá é a torcida através do Pix. Verdade. Onde que o futebol vai chegar? Porque, vocês falaram no início, uma bola de neve. Isso não vai acabar, igual o nosso programa daqui a pouco vai acabar. Tem que fazer uma medida governamental, Luiz, não tem jeito. Eu sei. Como É Paulo, difícil Paulo deu o responder exemplo isso. dos Estados Unidos, ou eu falei da França, eu acho que a França é assim também. Porque senão não vão aguentar, não. Porque eles querem pagar salários aqui de jogador da Europa, só que lá é euro e dólar. Então, para a gente terminar isso aqui, a bola é redonda. Mas com essas dívidas, Donato, não tem condições. Então tudo vai virar SAF. Só que SAF, eu vejo até uma posição interessante. SAF, o empresário quer ganhar, viu, Luiz? Não é só botar Sociedade dinheiro, anônima. O pessoal fala SAF sem entender o que é. É uma sociedade, igual você montar uma empresa, sociedade anônima. Mas uma hora a conta vai chegar, né? Entendeu? Uma hora a conta chega. Agora, como é que a dívida é deles, os caras estão devendo para eles mesmos. Eles montam a SAF, fica devendo, então ele está devendo para ele mesmo. Como é que vai fazer? Outro dia eu falei isso, o cara ficou bravo comigo. Falou, o Menin comprou o Atlético. O Atlético deve 1 bilhão e 400. Quem deve? Ele. Ele é dono. Não, e ele deve o banco dele. Ele deve, pois é, o Pedrinho também. O Pedrinho pegou quantos milhões? Pôs no Cruzeiro. Ele está devendo para quem? O Cruzeiro está devendo para quem? Para ele. Quem que é o dono do Cruzeiro? É ele. Eu não entendo, o cara é credor dele mesmo. Mas
Eu não sei até onde que vai. Você imagina os juros disso, né? Mensal. Nossa Senhora, uma coisa louca. Uma SAF que não deu certo, a gente está falando para terminar, né? Que é o do Vasco. 777, uma empresa comprou lá e já saiu fora, porque prometeram investir milhões lá e não investiram centavos de dólares, né? E o Botafogo tem que abrir o olho, porque o Texel está numa situação meio complicada. Então, Luiz... alguma coisa tem que ser feita, né? Não, porque você falou, SAF é uma empresa. E SAF empresa. pode falir, pode fechar. Falir. CNPJ pode ir pro buraco, viu, Paulo? Com certeza. É uma empresa. É uma empresa, igual você abrir uma empresa. A torcida... Porque antes era uma associação, então dividiu. A associação ficou para cá, não tem dívida nenhuma. Né? Zerou. Ainda ganha 5% da receita da SAF para manter. Então, o Cruzeiro tem a associação, que é o Dr. Liston, grande figura, que é o presidente. O Atlético tem o nosso querido amigo Sérgio Coelho, que é o presidente. O América está no mesmo processo também. E o Salum, aquele negócio todo. E os outros clubes também, separou. Né? Então, tem um patrimônio que é associação. O outro patrimônio é futebol. Né? Agora, é uma empresa. É uma empresa. E vai ter que prestar conta Sociedade lá na frente. Anônima do Futebol. Só inverteu. Inversei. Cruzeiro, Esporte Clube, Sociedade Anônima, SAF Cruzeiro. Mas se não for bem organizado, a empresa falha. Não, qualquer uma, né? Não é? Agora, eu imagino que está tudo muito doido, mas esses camaradas são grandes empresários. Sim. Eles não podem estar fazendo besteira. O Pedro Lourenço é um dos maiores empresários no Brasil. Pô. Ele tem uma rede de supermercado. 340 lojas. Você vai no Espírito Santo, ele comprou o Espírito Santo todo lá, até a praia, lá é nossa dele agora. Mas não ser praia do Espírito Santo. Você pescou um camarão, você tem que ligar para ele, eu pesquei um camarão aqui, posso levar? É tudo dele. Entendeu? O Meni... Hein? Mas eles querem... Não, mas eles não estão errados, não. Se eles não ganharem dinheiro, como é que eles vão investir dinheiro? Verdade. Eles não sabemos até agora, onde é lógico que a torcida fica invocada. Assim, eu até acho, assim, quer ver? O pessoal vai ficar bravo comigo. É uma angústia, porque o Cruzeiro trouxe Gabigol, trouxe quem mais? Um monte de jogador famoso, Dudu. E o Atlético não trouxe ninguém. Trouxe o menino Patrick e o menino, o Gabriel Menino, que é um bom jogador. Chegou lateral hoje. Mas aí fica essa disputa, né? O Cruzeiro trouxe o Gabigol. O Atlético tem que contratar um cara do tamanho do Gabigol. Tem o Hulk, né? Mas tem que contratar outro, porque o Hulk já é de casa, já, né? Tá. Aí vendeu o Paulinho. Aí foi cobrança, quem vai substituir quem o Paulinho? Vai ser o substituto? Mas aí Mas assim, o Atlético já tem um time formado. Mas depois já tem assim, não é um elenco ruim. Esse time do Atlético... Precisa de... A torcida não gosta disso não, viu, Paulo? Não, vamos brigar. O time do Atlético, na verdade, perdeu o Paulinho e agora saiu o Batalha, que não era aquele monstro do tal, que resolve todas as paradas. Vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores, fez uma campanha razoável no Campeonato Brasileiro e é pentacampeão mineiro. Quer dizer, isso não está bom. Tem que ser campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro. Não é verdade? Mas futebol, vice aqui no Brasil. Não vale nada. Mas se você analisar assim, não é um time miserável que ia cair. Não. Eu já vi nem falar. O Atlético quase caiu para a Série B. Como quase caiu para a Série B? Como? Não existe, não caiu, quase não existe. Porque nem o Atlético, nem o Cruzeiro. Quem caiu foi o América. Não, continua, né? Continua. A gente não sabe até o América vai chegar, viu? Já falei que não é desmerecendo os americanos. Eu dei um monte. Até que o Fernando Anjos está nos assistindo, americano dos bons. Mas daqui a pouco o Atlético passa o América. O Coimbra passa o América. O Betim está fazendo uma boa administração de SAF. Eu não sei também. Eu acho que o América tem que fazer isso que ele está fazendo agora. Ó. Eu acho que isso vai dar certo. Trouxe gente mais nova, está subindo uma meninada da base, vai disputar a Série B, começar de novo. Porque trouxe uma quantidade de jogador que a maioria passou o ano no departamento médico. Só tudo com diploma de médico, de enfermeiro. Você me desculpa, eu vou falar agora, lembrei. O América, está valendo. O jogador estava machucado 6 meses, o Jacaré. Aí tomou bomba no Atlético do Paraná agora e no CRB, porque tem um problema crônico no joelho. O salário dele era R$160 mil. Que eu tô dizendo. E ele teve que voltar para o América, enquanto ele não melhorar,
O América vai ter que manter ele. Jacaré, Davó, a gente vai fazer uma lista. mas a gente- E trouxe até alguém bom de bola, muito bom, que é aquele Martínez. Mas o cara, coitado, ele tem um problema sério. Ele jogava uma partida e ficava 10 fora. Benítez. Benítez, desculpa. Ele fez um jogo do América. Sobrecarregado. o cara. Ele machucou sozinho. Primeira bola que pegou, ele fez um lançamento, caiu. Tiraram ele de campo, ficou 3 meses afastado. Aí é outro tipo de problema, né? Mas, Aí tem que botar a meninada, porque vai ganhar dentro do orçamento. Os meninos querem aparecer, o América tem nome, tem um time de prestígio. Treinador novo. O treinador também é Novinho. novo. conheço ele. O Wilson. Eu tentei Já ler. estava lá, né? Mas ele é novo na parada. O Nonato está meio desanimado com o futebol mineiro. Nonato, você está meio assim, pensativo. Não. Você Eu tá estou vendo vendo a aqui movimento- você a, tá rela- que a tem relação novidade? aqui dos jogadores aqui. O Cruzeiro realmente montou, né? No total aqui são 33 jogadores e cada um que... É aquele detalhe, para você brigar aí por essas... São várias competições, né, que você tem. Você tem que ter um elenco bom, cara. Porque você não pode... Porque são muitos jogos, tem que dar uma mexida. E hoje, se você pega aí o Cruzeiro, né? Tem o Cássio já, que é o titular. E o Willian ali, se o Willian não puder ter um Wagner, o Marlon, se não puder ter um Kaique, e assim vai, né? Então, deu Tem 2 times, uma né? reforçada muito boa. Isso aí é importante. Eu acho que o Cruzeiro esse ano vai dar trabalho, não aqui em Minas Gerais só, vai dar trabalho no Brasil e Sul-América, E né? para recuperar o investimento, tem que ganhar, tem que ir para Você- a Libertadores, você que sabe lá dá que você- dinheiro. Isso. A média da torcida do Cruzeiro ano passado bateu 45 mil pessoas por jogo, né? Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro a gente sabe a força que é. E a torcida do Atlético está meio desanimada por isso. Você falou assim, ó, Cruzeiro, quantos o Cruzeiro contratou? No total, hoje, o elenco do Cruzeiro são 33 jogadores. Quer dizer, tem um titular, o reserva e o reserva. do Ele reserva. contratou 7 ou 8. Ano passado, você vê, o do Cruzeiro tinha o Atamancada, Gasolina de lateral direito. É. Hoje o Cruzeiro tem o Willi e tem o Fagner. É. Né? Diferente, né, Paulo? Nó, total. Muito. O Cruzeiro. O Gasolina está no Atlético. Vai botar fogo naquele tem lá. Eles têm fumaça no meio de campo e gasolina na lateral direita. Você Luiz, imagina? Ô, Luiz, ô, Luiz, eu adoro o Luiz, a gente acompanha o Luiz no Facebook, Luiz Carlos Gomes. Ele coloca umas tiradas sensacionais no Facebook Mas dele. é verdade, Olha lá, Luiz velho. Carlos Gomes no Facebook. Eu digo que eu estava em São José, eu falei com os caras, esse time vai ficar impossível. Gasolina do lado do campo e o fumaça no meio, tá feito, meu irmão. Não, eu acho que o ponta direita é Trovão, se eu não me engano. Depois pode olhar. Trovão. Eu acho que sim. Mas ele já está lá há mais tempo. O Vila trouxe um tanque. O centroavante deve pesar uns 180 quilos, o centroavante do Mas Vila. o Vila teve o Búfalo Gil. É, Você lembra? Eu lembro. Búfalo Gil. Né? É. Mas a gente não tem hoje. Ô, Luiz, você vê. No interior, a gente pegava. Vou falar Atlético, Cruzeiro, pegava jogadores do interior, igual o Nonato, saiu lá de Mossoró, Pouso Alegre, veio pro Cruzeiro. Hoje eles brilhar. nem passa direto. Luizinho era de Nova Lima, jogou com o Paulo, foi para a seleção brasileira em 82. Hoje não tem isso. tem. Por quê? Faz o time de empresário por É. 3 meses, Paulo. 3 meses, é muito Até pouco. desanima o cara, eu acho. O cara sabe, já fica preocupado, já chega aqui preocupado. Pô, só tem 3 meses para aparecer. Verdade. E depois? Vai o cara novo ou vai o cara que está assim, terminando a carreira para apurar mais ou menos, por exemplo, aqui em Itabirito, Jô, Patrick, Brian, estão lá. Aquele Brian foi lateral No esquerdo. barzinho do estádio ali deve estar numa beleza. hein? O Patricão da Massa é o Imagina lateral o Jô, direito. em Itabirito. E o Jô é o Quando centroavante. não é preso, né? Eles esquecem de pagar a pensão, aí eles chamam ele ali pra ficar, rapaz, você tá esquecendo. O Serginho também, que jogou no meio de campo do Atlético. Serginho. Serginho. 37 Tá lá. anos, tá lá, eu vi. Caramba. Agora, e botou um olho com a meninada lá, né? Vai jogar no Independência porque não tem estádio em Itabirito. 3 times vão jogar no Independência, o América, Itabirito e o Betim. O Betim ainda tem uma possibilidade de algum jogo fazer lá em Betim, no campo do Veracruz lá. Eu vi o campo pela televisão, né? Eu gosto muito Mas de mil YouTube. né? pessoas, bicho. Não tem Não jeito. tem torcida, não. Com todo respeito, mas não tem.
tipo de empresário, né? O América, o Betim e o próprio Itabirito não tem torcida. Não tem. São 3 times novos. O América é velho, mas não tem também. Eu vou no jogo do América, tem lá. Quando dá 2.000 pessoas, eu falo, o estádio hoje está lotado. Ô, Luiz, depois um dia eu vou te trazer aqui, que o Luiz, ele sabe da história. O campo do América, o Horto. Não, campo do 7. Não fala que é do América. É do América, é do É América. o único que fala até hoje que o campo do América, Raimundo Sampaio, estádio Raimundo Sampaio, não é do América. É de quem? 7 de Do 7 setembro. de setembro. Tomado do 7 de setembro. Eu não posso falar que tomaram, né? Eles fizeram uma negociada. Onde é o estacionamento era uma piscina debaixo. Jogava lá. Da minha família só. Por isso, conhece tudo Da ali. minha família. É? É. Olha que legal. Ele tem, depois nós vamos trazer. Mas não é ali nada pra trás. ilegal, não. Senão depois o pessoal Sim, vai reclamar não, da gente. sem Não é legal, dúvida. não. O 7 faliu porque os caras lá, os 4R da época, eles morreram, as famílias não tocaram para frente, não tinha dinheiro e o time você entrou vê numa o que que decadência é? com o Mineirão, porque o 7 de setembro... Era o estádio de Minas Não, Gerais. Né? porque todo mundo era sócio do 7 para assistir o jogo do Cruzeiro e do Atlético de graça. Aí ficava lá de graça. Quando inaugurou o Mineirão, ninguém ia no campo lá, mas o Atlético não jogava mais, o Cruzeiro não jogava mais lá, só o América e o 7. Aí o 7 faliu. Aí veio o América, associou lá e tal. Daí é outra história. Tal, mas está tudo legalizado. O América cuida bem do Estado de Em Independência. 1950, a Copa do Mundo no Brasil, o jogo foi lá no campo do 7 de setembro, que foi a maior zebra da Ainda época. é da minha época, não, viu, Sérgio? Foi os Estados Unidos Ganhou da Inglaterra de 1-0. Fato Todo mundo fala histórico. que é a maior Até na zebra. FIFA tem placa disso. Você imagina. Imagina. Eles fizeram junto e vamos nos Estados Unidos a disputar a Copa do Mundo. Aí que eles deram dólar para os caras lá. Ô, Paulo, lá. além da rádio, você faz eventos, master, e acompanha o futebol e cuida do Pedrinho. Pedrinho tem futuro agora, porque os outros já estão grandão. É, com certeza. O Pedrinho tem futuro? Cara, eu não forço filho a jogar bola, Mas né? você é canhoto, diz que ele é canhoto. É, ele é canhotinho e tal, gosta de jogar bola, obviamente gosta, mas tem que ser uma coisa natural, né? Não vou ficar botando ele lá para ficar dando 10 chutes. Não é aquela Por história, hora. não. O pai dele foi jogador, tem que ser jogador. Não, eu acho que não. Futebol hoje, eu acho futebol hoje mais difícil do cara chegar. Às vezes até atrapalha um pouco, né? Porque já Pressão, chega uma né? responsabilidade, pô, filho do fulano, filho do Paulo Roberto, tem que jogar melhor do que eu sei. Filho do Nonato, o cara tem que pressão chegar, é tem que ser muito craque. Às vezes é uma pressão muito grande. Igual o cantor, o filho do Roberto Carlos, é um problema sério. O cara, Foi baterista. se ele desafinar no Boa Noite, já dá um bombo no cara. O Nonato, eu conheço os 3 filhos dele. A menina é advogada e os outros 2. O do meio que tentou ser, né? O mais novo não, né, Nonato? Não, o mais novo nunca pensou, não. O do meio, o Rafael, que fez 33 anos na terça-feira, ele chegou a ficar 1 ano lá no Cruzeiro lá, mas aí depois ele mesmo desistiu, viu que não dava e tal. O do Paulo, o Paulo Roberto foi. O senhor foi profissional? O Paulinho foi, Jogou lá fora, subiu né? com o Leverkusen na época e tal, mas ele teve um azar, né, que ele estourou o ligamento cruzado, aí ficou 8 meses. Quando voltou, estourou o outro, mais 1 ano. E aí deu um desequilíbrio muscular nas pernas, ele deu problema de pubis, ficou mais 1 ano. Então, falei, Paulinho, futebol às vezes não é para... Eu quando tinha 14 para 15 anos, no 7 de setembro. Aí seu Mistura era o treinador. Ele botou as meninadas tudo em fila, me chamou e falou assim, pede seu papai para vir cá que eu preciso dar um conselho pro seu pai. Aí eu falei com meu pai, eu fui embora para cá, pensei, tô feito, né? O cara gostou do meu futebol aqui, tô contratado, vou ser jogador. Aí meu pai chegou em casa, falou, o pai, o que aconteceu no outro dia? Ele falou para você estudar, porque aquele negócio lá não é para você, não. Essa bola de carne é melhor do que a bola de campo. Vai caçar um jeito de estudar. Pessoal, eu agradeço. Estivemos hoje aqui com o Paulo Roberto Prestes, jogou no Atlético, vários times, Fluminense, Inter. Felizmente está aqui em Belo Horizonte, Nonato também. Jogou no Cruzeiro, Fluminense. Encerrou no Vila Nova, né, Nonato? Vila? ABC de de Natal. Teve que encerrar lá na terra dele, né? E com o Luiz Carlos Gomes, que essa história, essa enciclopédia do futebol, essa papo da bola vai rolar, porque o futebol mineiro começa dia 18. Eu, Luiz, sou muito barrista.
Eu falo que nós, mineiros, temos que valorizar o nosso futebol aqui de Minas Gerais. Esquecer o eixo Rio-São Paulo, que lá estão nem aí para nós. Não voltando aqui o detalhe, eu vi, o Cruzeiro contratou 9 jogadores, tudo velho. Vai ver o time do Cruzeiro aí para frente, o Atlético, aos poucos, para montar um bom time. E valorizar o futebol mineiro. É Por lógico. isso que eu trouxe vocês aqui, porque o nosso passo aqui, nosso programa é variado, e hoje nós estamos falando de futebol. E desejamos, né, que nossos times sejam campeões, sejam mineiro, brasileiro, sul-americano. E Sérgio, Importante, nós Minas Gerais. temos uma imprensa esportiva muito forte no interior de Sim, Minas. Você sabe. Mais do Entendeu? que eu. São várias, nós temos mais de 30 emissoras de rádio no interior de Minas, rádio, FM, web rádio, que é um negócio moderno, que transmite os jogos dos times locais. Transmite lá, vai os jogos lá do Pouso Alegre, do Tombense, do sei lá, cara. Viagem, né, Aimoré, nosso viaja para todo lado. A gente só vê aqui, porque a gente mora aqui, pega as rádios aqui, que também faz um trabalho bacana, mas acompanha os grandes times, né? Atlético, Cruzeiro, um pouco América. Importante você dar esse destaque. No interior, quem vai no interior sabe, nós temos hoje, eu tenho mais associado, eu não, aí você tem mais associado no interior que em Belo Horizonte. Então, olha que interessante. Bacana. É. São muitos isso. E eu falo para a turma, é lógico que a turma mais nova não gosta do Campeonato Mineiro, porque estão acostumados a assistir Primeira Liga, Copa dos Campeões, que treinar. Mas eu falo, o que gera de trabalho, renda e trabalho é impressionante. Não digo que fica todo mundo milionário, mas se você multiplicar, por exemplo, no módulo 1 nós temos 12 times, do interior são 9. Ok? Cada um só de jogador tem a média também de 30 jogadores. Só isso você tem 230. Ou pai de família ou arrimo de família, ganhando um salário, às vezes pouco, mas sustentando uma família. Gera. Se você somar isso com comissão técnica, com os empregados do clube, com o que gera no dia de jogo lá, de vendedor ambulante, de não sei o que lá, é uma realidade Sim. que muita gente não conhece. Fora, mantém uma integração e até uma realidade gostosa quando joga time de cidades assim, né? Fica aquela Varginha com Pouso Alegre, não sei o que lá no Triângulo Mineiro o bicho pega, né? Uberlândia, Uberaba agora está voltando, vem para o módulo 2. Então é muito legal, muito legal. Tem que acompanhar, né? Esse destaque que você está falando do interior aí, da crônica, da imprensa, é muito importante você dar esse destaque. A maioria que gosta, né? Escuta rádio, YouTube, eu gosto muito de YouTube. Transamento, sempre eu estou escutando, o Paulo manda um abraço para ele aí. Você sabe que eu te acompanho, né? Porque eu gosto do esporte. Acompanho Minas, acompanho Praia Clube. Praia Clube tem uma estrutura, Luiz, que é fantástica lá em Uberlândia. Até Senhor Clube, eu conheço. Senhor Clube. Eu acompanho. Até que não tem nada a ver com Uberlândia, que também tem uma estrutura legal. Uberlândia, futebol. O futsal do Uberlândia foi vice-campeão do Praia Clube, foi vice-campeão brasileiro. Perdeu mês passado, em dezembro. Acompanho muito o esporte, eu gosto. Sou cronista lá e conselheiro da MCE. Bom conselheiro, hein? Pessoal, nós falamos hoje, a bola vai rolar. Com esses 3 craques aqui, 2 jogaram, o outro craque da comunicação, Luiz Casoni. Agradeço, um bom ano para nós. 2 jogaram, um olhou. Olhou. E olha até hoje. Essa cola que você trouxe, você tinha que mandar recado para alguém. O Campeonato Mineiro todinho aqui, ó. Quem quiser saber como é que vai ser o Campeonato Mineiro. Não, mas é só ir lá no seu... gente, Facebook do Luiz Casoni, entra lá que ele comenta até engarrafamento de E eu sou um defensor do futebol do interior, sabe? Com todo respeito aos times daqui. Mas eu cuido muito dos times do interior. Bom demais. Eles acham que eu torço para todos eles. Eu tenho camisa de cada um. Quando eu vou lá, eles falam, você é o torcedor número 1 naquele jogo, né? Isso aí. Mas torço mesmo, porque eu acho muito legal. Isso gera muita coisa boa. Inclusive para a juventude, né? Inclusive para a juventude. O esporte é vida, né? O cara vê o time dele jogando lá contra o outro time, ele dá vontade de ser jogador, ele vai caçar um jeito de não ficar na rua e jogar uma bolinha, né? Sim. É muito interessante. Precisa valorizar isso muito. O próprio governo precisa valorizar isso. É importante você botar, porque o Paulo falou, e quando ele foi secretário municipal de esportes, falou, poeira que não, fizeram gramado sintético, eu vi.
Betânia tem, Morro das Pedras Mas no tem. interior tem prefeito que ajuda Santa Cruz, muito. Santa Ajuda Cruz, não, investe, Santa né? Cruz Ele não está ajudando. Tá melhorando. Importante. Pessoal, bola para frente, um bom ano no futebol, no esporte em geral aqui em Minas Gerais. Nosso programa hoje foi voltado para isso. A bola vai rolar. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.